Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham curtido bastante as férias, que vocês tenham se cuidado bastante nesse período que a gente está vivendo, nesse momento difícil de Covid-19, vocês estejam se cuidando ainda, né? Que vocês continuem se cuidando bastante. Durante esse período que a gente vai ficar meio distante, a gente vai estar vendo a matéria de maneira online. E eu espero que vocês, além de estarem se cuidando, que vocês se lembrem das coisas que a gente andou estudando. Para quem não se lembra, vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Vinícius e eu dou aula de Química para vocês, ok? E a última coisa que nós andamos vendo foi... Nós fizemos os exercícios que estavam na página 25. Não sei se vocês se recordam, vocês pegarem a apostila. Eu mandei até um vídeo fazendo as correções dos exercícios para vocês. Deixa eu pegar minha apostila aqui. Hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos estar dando continuidade no conteúdo e eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês na página 26. Eu vou fazer um resumo da página 26, 28 e um pouquinho da página 29 para vocês, tá? Na página 26, a gente vai falar um pouquinho sobre matemática das reações químicas. Aqui eu coloquei o título como reação química, tem ali a numeração da página 26 para quem se perdeu. E o que seriam reações químicas? Antes de falar das reações químicas, eu gostaria que vocês lembrassem o que eram fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos eram fenômenos que não alteravam a composição da matéria. Exemplo, você pegar um papel e rasgar o papel. Quando você pega um papel e rasga ele era um papel, depois que você rasga ele continua sendo papel. Se você pegar um copo de vidro e deixar ele cair, ele era vidro no começo, no formato de copo. Quando ele cai, ele quebra, mas cada pedacinho não deixa de ser vidro. Então a composição dele, a composição química, não muda. Mas quando você pega, por exemplo, um pedaço de papel, põe fogo nele, o que acontece? No começo ele é papel, depois que você queima, ele se transforma em cinzas. Então se você pensar na composição, ela não é mais a mesma, ok? Então isso é o que a gente chama de fenômeno químico. Fenômeno químico e reação química, eles são sinônimos. Então o que a gente vai estar estudando vai ser isso. Vão ser os fenômenos químicos com o nome de reações químicas, tá? Uma coisa que é muito importante barulho de moto. Uma coisa que é muito importante estar atento em química é a forma como a gente escreve essa questão da reação química. A gente sempre vai ter um que a gente chama de reagente e o outro a gente chama de produto. O que é o reagente e o que é o produto? Se você pensa num laboratório, normalmente você vê muito em desenho, filme, o pessoal misturando várias coisas. O que eles estão misturando ali? O que eles estão misturando seria o que a gente chama de reagente, ok? E o que eles esperam que seja formado? O que eles esperam que seja formado, nós chamamos de produto, ok? No caso do exemplo que eu dei, queimar um papel. O papel, ele é meu reagente, ok? E o que é formado depois que eu queimo o meu papel? Formado cinzas. Então, isso é o meu produto. A setinha, ela indica que a reação está acontecendo. Então, a gente sempre para escrever uma reação química, nós temos reagente, a indicação de que a reação está ocorrendo e a formação dos produtos. Tá? Um exemplo mais parecido com química, ou totalmente químico, seria a formação de água. Para formar a água, eu preciso juntar gás e hidrogênio. O símbolozinho de mais aqui significa que eu estou juntando essa substância mais essa substância, então aqui eu estou juntando o gás hidrogênio com o gás oxigênio, e quando eu junto os dois nas condições adequadas, eu tenho a formação da molécula de água, ok? Então, lembre-se sempre, tá? Não é só juntar hidrogênio e oxigênio para você formar água, tem que ter todas as condições adequadas para que isso aconteça. O que eu vou chamar a atenção de vocês aqui? O que eu tenho do meu lado esquerdo? Do lado esquerdo eu tenho sempre os meus reagentes. Aí eu tenho uma setinha e depois da minha setinha eu tenho a formação dos meus produtos, ok? Então é o que eu vou estar formando depois da minha reação. Espero que esteja tranquilo até aí.
Já na página 28, a gente vai falar um pouquinho sobre lei de Lavoisier. Lavoisier, gente, ele é considerado o pai da química moderna, é muito importante na parte de química, tá? Pode ser chamado de lei de Lavoisier ou lei de conservação das massas. Uma frase de Lavoisier que ficou muito conhecida, vou citar aqui para vocês, fica: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tem uma outra forma de falar essa frase, eu não escrevi aqui, mas para vocês saberem, que é: a massa dos reagentes, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Mais para frente vocês vão entender essa frase, ok? Por que o Lavoisier ele é tão importante para a química? Eu vou contextualizar agora para vocês, para ver se vocês entendem. Pense nessa balança aqui de 2 pratos. O pessoal antigamente eles faziam muito algumas experiências. Se eu pego essa balança aqui, ó, quando que ela está em equilíbrio? Ela está em equilíbrio quando os 2 pratos estão iguais, certo? Quando eu pego e coloco papel nos 2 pratos, se eu colocar um papel igual, com a mesma massa, mesmo tamanho, tudo bonitinho, a balança não vai continuar em equilíbrio, beleza? O que eu vou fazer? Nesse prato aqui, pense que o papel continua do mesmo jeito. Nesse prato aqui, o que vai acontecer? Eu vou colocar fogo no papel que está aqui e vou esperar isso daí acontecer. Depois que eu queimar todo esse papel, o que acontece com a balança? Ela continua em equilíbrio? Não continua. Por quê? Nesse prato aqui, depois que eu queimei, o que vai sobrar para mim aqui? Vai ter a saída de fumaça. Fumaça tem massa? Tem. E vai sobrar para mim apenas a cinza. Como eu perdi uma parte da massa na forma de fumaça, a balança ela não está mais em equilíbrio. Esse lado que tem só o papel, ele fica mais pesado do que esse. O que acontece com a balança que está em equilíbrio? Ela faz assim, ó. Esse lado que estava o papel, ele fica mais para baixo, porque ele está mais pesado. E aqui que tem só as cinzas, ele fica mais para cima. Se você fizer a mesma experiência, só que usando palha de aço, ok? Palha de aço vocês conhecem como bombril. Coloca palha de aço dos 2 lados. Esse daqui, mesma coisa, eu vou deixar intacto. E a palha de aço que está desse lado aqui, eu vou colocar fogo. Depois que eu coloco fogo, o que acontece? Você espera acontecer a reação. E o pessoal percebeu que essa palha de aço aqui, quando você queima ela, ela acaba incorporando o oxigênio. Ela fica mais pesada e a balança desce. Então, tipo, esse lado aqui ele vai descer e esse lado aqui ele sobe. A balança fica assim. Eu falei que incorpora oxigênio, só que o pessoal até então eles não sabiam disso. O que eles falavam? Depende do livro onde você pega, mas tem gente que fala assim: quando você queimava o papel, saía como se fosse uma energia do papel, e essa energia era chamada flogisto. O papel perdia essa energia e por isso que o papel ficava mais leve. Tem alguns lugares que você encontra como energia ou como espírito. E já o bombril, ele incorporava esse espírito do espírito do fogo, alguma coisa assim. E por isso que ele ficava mais pesado. Por que Lavoisier ele se tornou uma pessoa tão importante? As pessoas, quando faziam essa experiência, elas faziam um sistema aberto. Então, quando você queima, por exemplo, o papel, o que acontece com a fumaça? Ela vai embora e você não consegue pesar ela. Lavoisier ele teve a ideia de fazer o quê? As mesmas experiências, só que ele fez em recipiente fechado. Ele sabia a massa do papel, ele sabia o quanto de oxigênio foi colocado ali para poder queimar. E depois que aconteceu a queima, ele pesou a fumaça que sobrou e pesou as cinzas que estavam ali. E ele percebeu que o quê? Somando a massa do papel e a massa de oxigênio, dava um peso, X. Quando você somava a massa das cinzas com a massa da fumaça que tinha saído, dava exatamente o mesmo peso. Ou seja, não teve como criar nada. A massa ali, os átomos que estavam ali eram exatamente os mesmos. Eles se transformaram, os átomos do papel foram transformados, os átomos que compunham o papel, perdão, eles foram transformados durante a queima, gerando então essa nova substância, ok? Não é que geraram novos átomos.
Uma outra forma de você, eu gosto de um exemplo aqui para a lei de Lavoisier, que é você pensar no ciclo da vida. O ciclo da vida, ele é formado, pensa assim, ó, pensa num animalzinho, um coelhinho numa planície. Se você pega esse coelhinho, o ciclo da vida, ele nasce, cresce, ele se reproduz e uma hora ele morre. Se ele ficar em cima da terra, o que vai acontecer com ele com o passar do tempo? A matéria orgânica dele acaba se decompondo, ok? O que tiver em volta ali, a grama, essas coisas, acabam se aproveitando dos nutrientes desse coelhinho e essa grama ela vai crescer mais forte, como se fosse um adubo. Vai vir um animal que seja herbívoro e vai comer a grama, e vai vir um animal que é carnívoro, vai comer esse outro animal e assim vai dando continuidade ao ciclo da vida, ok? Traduzindo, o que aconteceu com a matéria orgânica que fazia parte do coelhinho? Ela continua agora fazendo parte de outros organismos, ou seja, a matéria ela não está sendo criada, ela está sendo transformada constantemente, ok? Uma outra lei que é importante é chamada lei de Proust. A lei de Proust ela é chamada de lei das proporções, tá? Essa lei ela é importante e eu vou mostrar ela através de um exemplo para ver se fica mais fácil para vocês. Olha essa tabela aqui. Nós sabemos que a água ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, o que acontece quando eu decomponho a água? Eu volto naquilo que formou ela, que é o hidrogênio e o oxigênio. Aqui tem 3 experiências. Espero que todo mundo consiga ver direitinho aqui as massas. Quando eu pego 54 gramas de água e eu decomponho, ela vai formar 6 gramas de hidrogênio, 48 gramas de oxigênio. Quando eu pego 36 gramas de água, ela forma 4 gramas de hidrogênio e 32 de oxigênio. E quando eu pego 18 gramas de água, ela forma 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Ok? Por que é chamado de lei das proporções? Observem bem agora o que vai acontecer. Quando eu pego a massa do hidrogênio e divido pela massa do oxigênio, no primeiro exemplo formou 6 gramas de hidrogênio e 48 de oxigênio. Dividindo 6 por 48, nós percebemos que dá 1/8. No segundo experimento, formou 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. Quando a gente divide também vai dar 1/8. E no terceiro, deu 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Também vai dar 1/8. Traduzindo, independente da quantidade de água que eu pego, a água ela sempre vai ser formada na proporção de 1/8. Eu vou voltar no slide anterior só para vocês perceberem uma coisinha. Daqui, do exercício do terceiro exemplo para o segundo, 18/36. Daqui para cá, o que aconteceu? Foi multiplicado. O que acontece? Multiplica, daqui para cá também multiplica. Então é sempre a mesma proporção. Foi multiplicado por 2, então você vê que tudo aqui ele aparece dobrado. Mas a proporção de quanto de hidrogênio e quanto de oxigênio tem no final é sempre a mesma. É sempre de 1/8. Daqui para cá, da terceira linha para a primeira, você percebe que foi triplicado. Então, aqui tinha 2, aqui tem 6, aqui tem 16, aqui tem 48. Mas, de novo, a proporção ela permanece exatamente a mesma. Para cada grama de hidrogênio que eu uso, para ter a formação de água, eu preciso ter 8 gramas de oxigênio. Ok? Gente, eu preciso que vocês entendam muito bem essa questão de quem é reagente, quem é produto e da lei de Lavoisier. Por quê? Na página 29, no último parágrafo, nós vamos falar agora sobre balanceamento de reações químicas. Eu gostaria muito que vocês dessem uma lida nessa página 29 e página 30, tá? Por quê? Para a gente poder falar de balanceamento de reações químicas que vai estar na próxima aula. Então seria muito interessante se vocês dessem uma lida para ficar mais fácil para explicar para vocês o que vai acontecer. Mas eu já adianto que é muito importante vocês entenderem o conceito do que é uma reação, o que é
reagente, o que é produto, e a lei de Lavoisier, que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, espero que vocês estejam sempre muito bem.